Meu nome é Samuel Reschke, sou fotógrafo, tenho 25 anos. Me formei em fotografia em 2011 na SPM, em Porto Alegre. E desde lá eu não trabalhava especificamente com fotografia, né? Eu comecei a trabalhar com fotografia faz mais ou menos 2 anos e meio. Mas eu sempre falava assim para as pessoas quando eu falava sobre fotografia que eu não queria transformar um hobby meu numa profissão, por ter medo de talvez perder o gosto do hobby, perder aquele gosto, a paixão por aquilo que a gente fazia como hobby, por querer fazer isso repetidas vezes. E aí foi onde eu comecei a pensar totalmente diferente e vi que, na verdade, o meu hobby podia ser minha fonte de renda. Então, hoje, o meu hobby é o que me sustenta. Quando tu transforma um hobby numa profissão, tu acaba tendo que ir um pouco mais além para que aquilo dê certo, né? Ver o hobby como uma empresa ao mesmo tempo. Então, isso fez com que eu tivesse que me adaptar a algumas coisas que normalmente quando tu começa a fotografar na brincadeira como amador, tu não pode mais fazer porque a exigência dentro da fotografia é outra. Como eu ia fazer meu hobby como profissão, então eu tinha que investir. E é o que todo mundo faz. Quando a gente trabalha, a gente tem que investir no nosso trabalho. E para que dê realmente resultado. O resultado é o quê? Todo mundo gosta de receber dinheiro. E para mim isso é importante, ser bem pago. Então, para que isso acontecesse, eu precisava evoluir a minha fotografia. E aí foi onde eu comecei a fazer cursos. Quando eu vou para um curso, para mim é muito importante que eu vou para realmente aprender e botar em prática. Os cursos que eu participei eram cursos que eu recebia muitas críticas. E eu fui um cara que sempre gostei de receber críticas, e quando eu recebia essas críticas, muitas eu ouvia e transformava em lei e em praticar elas, né? E hoje o meu trabalho ele evoluiu de uma forma rápida, assim. Eu vejo pelo resultado do que tá acontecendo, sabe? E eu não imaginava que isso ia acontecer. Porque pra mim, quando eu faço um trabalho, eu não faço pensando assim, eu vou ser o melhor daquilo ali, não sei o que, não. Eu sempre penso que o próximo trabalho tem que ser o meu melhor trabalho. Dentro do mercado de Santa Cruz do Sul de fotografia, eu nunca não solicitei nenhum valor pra ninguém, porque eu queria me valorizar e descobrir qual era o meu preço. Eu vi que eu realmente, na verdade, eu tinha que começar a me valorizar. E o valorizar é aquela questão de o quanto eu invisto nos equipamentos, o quanto eu invisto em cursos, o que eu invisto. Hoje eu faço a faculdade na Unisc, faço produção em mídia. E quando eu fui escolher a produção em mídia, então eu peguei e falei assim, o que tu tem mais próximo de fotografia, de coisas que tem a ver com imagens? Ela falou, produção em mídia. E aí eu falei, é esse que eu quero fazer então. E aí foi que o professor perguntou, Samuel, por que tu tá escolhendo produção em mídia? E aí foi que eu pensei, né? Os nossos olhos são como câmeras, né? Essa é a nossa vida. São câmeras que estão constantemente filmando tudo. O que é a fotografia? É só um momento dessa filmagem que a gente está fazendo constantemente. Então, dentro da produção em mídia, eu estou abrindo o meu leque muito mais do que simplesmente trabalhando numa fotografia, que a fotografia é só um momento daquilo ali. Se a gente estuda só a fotografia, a gente acaba se fechando. Tanto que hoje, se tu for perguntar pra mim assim, Samuel, qual que é a tua referência de fotografia? Eu sou um fotógrafo de casamentos, né? Gosto de fotógrafos de casamento, mas o meu fotógrafo referência não fotografa casamento. É o Taylor Cut, e ele é fotógrafo de viagens e faz fotos de show. Eu gosto muito das cores do cara, eu gosto muito das imagens que ele faz, do trabalho que ele faz em cima daquilo ali. Eu não tenho um estúdio físico, porque pra mim, eu sou um cara muito elétrico. Eu costumo estar o tempo todo conversando com pessoas, eu gosto de fazer isso, e se eu tivesse um espaço físico fixo, talvez eu fosse depressivo. Então essa função de poder sair, de falar com pessoas de diversos lugares, pra mim tem sido muito bom. E é onde eu consigo conhecer muitas pessoas e ter divulgação do meu trabalho também. E eu vejo hoje minha fotografia, eu vivo ela com muito amor. Eu dedico meu tempo pra ela, eu vivo ela, eu respiro ela, eu invisto nela. Se eu fosse parar pra pensar o que eu faria fora da fotografia, eu diria, não sei. Porque hoje, fotografia pra mim é uma coisa muito importante, assim. A maior dificuldade de todo profissional é dizer o não pro cliente.
Ah, mas o teu preço tá meio alto, dá pra baixar aí, não sei o quê. E tu começa a querer prostituir o trabalho, que é... Não, vamos baixar o preço aqui. Não, vou tirar isso aqui, fazer isso aqui. Uma coisa é tirar coisas, né? Por exemplo, quer fazer sem álbum? Eu cubro o teu valor, eu faço sem o álbum. Que é um produto. O produto é algo que as pessoas prostituem, mas ela é uma coisa indiferente. Agora o serviço, não existe uma outra pessoa que vai fazer um serviço igual ao teu. Tudo começou, na verdade, no início, uma das coisas que eu mais ouvi foram nãos. E pra mim hoje, uma frase que eu tenho muito forte pra mim, que é o que eu sempre digo, o não a gente sempre tem. Muitas vezes no início eu pedi patrocínio pra várias empresas e o pessoal dizia não rola, porque emprestei já pra tal pessoa, não sei o quê. E isso acontece muito, né? As pessoas patrocinam e às vezes essas pessoas que pegam o patrocínio acabam não aproveitando, que é o quê? Não cuidam do material que pegam. E realmente fica complicado de a pessoa confiar de novo num próximo profissional para pegar esse material. Mas as pessoas, elas já gostam, veem meu trabalho e acabam facilitando um pouco mais a questão de perguntar. Mas uma coisa que eu tenho pra mim que é muito importante é aquela questão que eu falei, que eu gosto de conversar com todo mundo. Então eu tenho o hábito de conversar, de conhecer as pessoas, de ir, nem que for só pra dar um oi pra pessoa, eu vou lá, dou um oi pra pessoa. E o que acontece? Essa pessoa começa a me conhecer e ela consegue confiar em mim. Uma via de duas mãos, né? A gente ajuda pra ser ajudado e muitas vezes a gente é ajudado pra também ajudar. A gente acabou sendo patrocinado pela Pichulu, pela Rafaela Severo com os acessórios e com a maquiagem pela Mariá nesse dia de hoje, né? E com a casa da Dani Vieira. Na SPM, a primeira coisa que eu cheguei lá minha preocupação era que câmera eu ia fotografar, porque eu olhava para algumas pessoas que estavam começando a fazer aulas e olhava para as câmeras deles. Aí aqueles bagulhos, tipo, parecia uns trator assim, eu sem câmera nenhuma. E eu louco, e eu falava pro meu pai, rapaz, todo mundo tem umas câmeras massa lá e eu tô usando aquela câmera, que é uma coisa muito boa. O curso da SPM, por exemplo, eles disponibilizam uma câmera emprestada. O que fez com que eu escolhesse a minha câmera? Foi o tempo, na verdade. Uma coisa que é muito importante quando a gente vai investir é saber no que a gente tá investindo. Muitas vezes a gente pensa assim, vou comprar uma câmera desesperadamente para fazer alguma coisa. Ou a gente espera um tempo e começa a entender como funcionam as câmeras, qual a diferença entre a câmera essa e aquela lá. A primeira câmera que eu tive foi uma D7000, só que eu comprei ela sem saber no que eu ia trabalhar. Eu ainda comprei ela na época que eu tava estudando, mas eu queria pegar uma câmera um pouquinho melhor, porque se fosse para investir, se é para gastar dinheiro mesmo, vamos gastar numa coisa que realmente vai valer a pena depois. Então o que eu fiz? Eu esperei um tempo a mais, juntei um pouco mais, aproveitei a câmera que eu tinha lá de graça, até chegar ao ponto que agora sim é o momento de investir, porque eu sei a câmera que eu vou comprar. E eu comprei aquela câmera. Depois de um tempo eu comecei a ver que realmente eu queria trabalhar com casamento. E o que acontece no casamento? O casamento, normalmente quando a gente vai fotografar, são ambientes mais escuros, normalmente é de noite. Então, o que faz com que... Qual que é o investimento que eu tenho que fazer? Quando eu tenho que fazer esse investimento, tudo depende de como está sendo o fluxo de trabalho. Então, por exemplo, para mim, como eu estava começando a trabalhar com eventos noturnos e mais escuros, enfim, eu tive que investir em iluminação. E o que acontece? Quando tu compra um material, esse valor já tem que estar incluso dentro do teu orçamento. Porque é um investimento que tu está fazendo para que o teu cliente tenha um trabalho melhor. Essa questão do investimento. O meu investimento inicial acho que foi em torno de 7 mil, que foi a câmera e mais um flash junto. Que na época eu aproveitei para aprender. Isso é uma coisa muito importante, né? Tu pode ter o equipamento mais top do mundo. Tu não vai conseguir fazer uma foto legal porque tu não entende ele, tu não sabe o que ele faz, tu não sabe a capacidade dele. As câmeras, elas têm diferença sim. Essa câmera aqui vai me deixar rico e essa não. Por exemplo, a D750, hoje pra mim é uma câmera extremamente boa. Existem câmeras muito mais caras do que ela, mas ela pra mim supre super bem. E eu comprei duas dessas, uma de backup e uma para uso, porque qualquer coisa que der nessa câmera, eu tenho outra de segurança.
eu sempre costumo no ensaio, hoje foi um pouco diferente porque tem mais uma equipe em volta e tudo mais, mas normalmente no ensaio eu tiro um dia, por quê? Para mim é muito importante ter esse contato com o cliente, que é conversar com ele, ter um tempo com ele, me divertir com ele, que é a principal função hoje dentro da minha fotografia, é me divertir. Eu me divirto, todo mundo se diverte e a gente tem fotos diferentes. Por quê? Porque foi divertido. No momento que o troço, que por exemplo, a gente não se encaixa ou a pessoa não tá confortável, o que vai acontecer? A pessoa não vai ter aquelas fotos realmente diferentes que transparecem ela, que mostram ela, que é algo que eu procuro dentro da minha fotografia. Por exemplo, dia de noiva, normalmente o horário da manhã, que é o horário onde ela vai se arrumar, eu vou lá só pra conversar com ela. Eu nem levo câmera. Eu deixo a câmera guardada dentro do meu carro e vou lá só pra conversar com ela, pra ela se relaxar. E de tarde eu volto lá e a gente começa a trabalhar a questão de fotografia. Porque pra mim hoje a fotografia ela vai muito além de fotos, né? São histórias. E pra mim fazer parte de uma história eu tenho que viver junto com eles essa história. E quando eu estiver lá dentro com a câmera, eu vou estar registrando isso. Com certeza o trabalho que mais me marcou até hoje foi o ensaio de cadeirante. Foi que eu comecei a realmente ir mais a fundo dentro da fotografia. E aí foi onde eu conheci o Alisson e a Michelle. Nessa função de conhecer a história deles, eu conheci um pedaço da história deles. E aí eu fui realmente conhecer eles, que é fazer aquela questão de primeiro contato, de me encontrar com a pessoa e conversar com pessoas. E aí eles me convidaram para ir num jogo de basquete. E aí eu sei que naquele dia, eu fui até lá nesse evento deles, né? E aí comecei a conversar com eles. Daqui a pouco acabou o jogo que tava rolando antes lá, do pessoal que tava jogando basquete normal. E era a vez do jogo deles. E quando a gente foi entrar, eu fui entrar com a cadeira de rodas. E eu nunca mais vou esquecer daquilo. Eu me lembro de um degrau da altura de um dedo, assim. E quando a gente foi ir, eles passaram normal. E eu, que nunca tinha andado de cadeira de rodas, fui tentar entrar naquele troço. E eu não conseguia subir com a cadeira de rodas. E aí foi onde eu vi a dificuldade que eles vivem diariamente. E realmente foi um ensaio que mexeu muito comigo. Então, acho que se eu fosse resumir dos ensaios que mais são importantes pra mim, foi com esse casal, por todo esse envolvimento e tudo isso que eu acabei começando a conhecer. Eu já recebi mensagens de pessoas que viram o meu trabalho, pessoas que eu já conversei, e elas chegavam e falavam assim: bah, obrigado por ter me ajudado, tuas fotos me inspiram muito. E isso é uma coisa que não tem preço, né? Tu imagina, tu se esforçar, viver aquilo ali, ter amor por aquilo ali, e uma outra pessoa ver o teu trabalho e admirar aquilo ali. O como eu me vejo hoje dentro da fotografia, acredito que seja um cara que simplesmente ama o que faz. A gente tem que deixar o próprio ego e realmente ir atrás dessas imagens que marcam, que são imagens que realmente fazem com que a foto tenha o seu valor, que tenha a sua força, não porque tu fez aquilo acontecer, mas sim porque aconteceu e aquilo ali é a verdade. Eu acho que pra mim fotografia é a pura verdade.